E se você está com a sua Bíblia aí, se não tiver, pega ela rapidinho. Vamos abrir num texto em 2 Crônicas, um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14 e 15. 2 Crônicas 7, 14 e 15. É um texto conhecido que ele é bem pertinente para a nossa realidade, para a nossa situação atual. Tem muitas verdades interessantes para a gente ouvir, para a gente refletir, para entender em relação a isso. Em 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esse texto é um texto interessante, que é aqui uma aliança que Deus faz com Salomão após a construção do templo, após esse propósito do templo ter sido feito, ter sido construído um local específico de adoração a Deus. Foi então Salomão diante de Deus, ele ali buscando a presença de Deus, ele recebe essa palavra, que apesar de todas as coisas que pudessem acontecer, ele firmava uma aliança com o povo, uma aliança com Salomão e com o povo fiel. Então, ele chega ali, e tem muitos elementos interessantes que a gente pode refletir aqui. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o povo que realmente busca a Deus. No nosso caso atual, nós que nos intitulamos cristãos, todo aquele que firmou um compromisso com Jesus, todo aquele que entregou sua vida a Jesus e firma um compromisso com Ele pela fé, todos que se chamam pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o que? Ele fala: se humilhar. Se humilhar. Nós percebemos nessa situação atual, o quanto nós somos pequenos. Porque você percebe que há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, pessoas, muitos investidores, tinham muito dinheiro. De repente, um vírus invisível que ninguém nunca viu, de repente ele surge e vai gerando um caos em todo um sistema, um caos em toda a sociedade, gerando então um desabamento de toda a estrutura econômica de nações. Trilhões foram perdidos, mostrando como nós somos pequenos, como nós somos ínfimos. Um vírus que atinge não apenas uma circunstância de questões monetárias, mas atinge a saúde das pessoas. Então a gente se vê numa circunstância completamente de indefesos, ver o nosso tamanho, como nós somos pequenos. E precisamos entender a grandeza de Deus e nos humilhar. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Nesse momento que nós vivemos um encorajamento de quarentena, uma perspectiva de cada um se recolher, em casa nós somos mais parecidos, porque quem tem muita posse, em determinado momento essas posses não vão fazer muita diferença. Então as pessoas, muitos têm carros muito potentes, você tem obrigado a ficar em casa, então não faz diferença, um tem um carro mais potente que outro, um mais caro, um mais barato que outro, ou outro que não tem carro, quem não tem essa situação, mas todos têm a mesma circunstância, estão reclusos, restritos, impedidos de viver ou de fazer certas coisas. Mostra o quanto nós somos pequenos e ínfimos nessa situação. Então, se o meu povo, Deus fala, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse é o momento que Deus nos chama à humilhação. Descer do salto da nossa soberba, da nossa ganância, da nossa suposta superioridade,
e nos humilhar perante Ele. Ele que é o Deus do ouro, da prata, Ele é o Deus que é o médico dos médicos, Ele que é o Deus todo-poderoso, nos chama a humilhação. E não somente isso, no versículo 14 ele também fala, aquele que, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. É interessante que nessas situações muita gente começa a ficar com medo e começa a falar sobre o fim do mundo, né? Até então, quando tudo está bem, o povo não está preocupado com isso, mas acontece uma situação catastrófica, caótica, o povo começa a ficar com medo, falar em fim do mundo, todo mundo quer buscar a Deus, o povo que não ora começa a querer orar, o povo que não lê a Bíblia começa a querer entender. E é interessante que o medo gera muitas vezes essa questão. Então, como eu falo, o medo tem o seu lado bom. O medo tem o lado bom de você se proteger mais, você se resguardar mais e você buscar mais orientações. Então, se esse momento tem sido útil para que você fique com um pouquinho de medo, com um pouco de receio e busque a Deus, então faça isso. É o que ele está falando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Então busque a Deus, passe mais tempo com Deus, clame a Ele. Se está com medo, fala com Ele. Deus, eu estou com medo, se eu não tenho andado na Tua presença, eu me coloco na Tua presença. Então faça isso. E essa é uma atitude inicial, mas ele também fala no versículo 14, e se converter dos seus maus caminhos. Essa é uma atitude crucial, porque talvez alguns que estejam assistindo a gente agora, sejam aquele tipo de pessoa que não se preocupa com isso, não se preocupa com a vida espiritual, acha que a Bíblia ou as questões espirituais são coisas que você tem que preocupar quando você estiver com 70 anos e não tem mais vigor, aparentemente, para fazer as coisas. Mas você deve buscar, deve orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. É importante que no momento desse a gente pense onde nossa fé está, onde nossa esperança se encontra. Sua fé, sua esperança, sua confiança está em quem? É no seu álcool gel que você conseguiu comprar para se proteger? É na máscara que você conseguiu comprar? Sua esperança está nisso? Ou sua esperança está no Deus Todo-Poderoso que pode resolver todas essas questões, te segurar nos braços, garantir realmente a sua segurança eterna? Se você não tem essa certeza, você deve fazer o que o versículo fala. Se converter dos seus maus caminhos, mudar o seu rumo, mudar a sua atitude, mudar a direção da sua vida, se voltar para Jesus, né? Então ele fala sobre essa questão. Se o meu povo, se você se diz cristão, se você diz que acredita, que crê em Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se é uma condição, deve se humilhar, deve orar, deve buscar e deve se converter dos seus maus caminhos. Quando essas ações são feitas, aí vem a atitude de Deus em relação a isso, vem a reação dele. Qual é a reação dele? Versículo 14 ele diz: então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se nós nos humilharmos, entendermos quem somos, nosso tamanho, como somos ínfimos, como somos pequenos, nos humilhar perante o Deus que criou, nos fez e tem providenciado todas as coisas. Quando nós conversamos com Deus em oração, pedimos, imploramos o seu auxílio, o buscamos a sua vontade pela sua palavra, nos convertermos dos maus caminhos, abandonamos certas atitudes que sabemos que isso não agrada a Deus, que isso nos leva para longe da presença de Deus. Quando isso é feito, então, Deus dos altos céus tem os seus olhos abertos. Ele atua de forma perdoadora, como ele fala aqui. Então perdoarei os seus pecados.
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem muita gente que coloca a situação atual, né, como se fosse Deus punindo o povo para trazer ele para a sua presença. Essas questões, essas epidemias, as guerras, as confusões que existem no mundo, são coisas que o próprio ser humano cria. As coisas que o próprio ser humano pecaminoso, afastado de Deus, com suas atitudes erradas, criam os problemas. E Deus permite. Deus nos deu livre-arbítrio, Ele permite essas questões. E nós vamos dificultando, complicando, criando cada vez mais problemas. E gera essa dificuldade, esses problemas de âmbito não só pessoal, mas de âmbito mundial, como é o que temos vivido agora. A Bíblia fala em vários lugares, em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias, que esses últimos dias começaram quando Jesus foi assunto aos céus depois da sua ressurreição. Ele foi assunto aos céus e dali em diante começaram os últimos dias. Ele fala que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, viriam guerras, rumores de guerras, epidemias, o amor de quase todos iria se esfriar. E nós temos visto que no decorrer de toda a história da humanidade, desde há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, que isso tem se intensificado. E agora estamos mais perto do momento que Jesus um dia vai voltar do que era há um tempo atrás. Então essas epidemias, essas questões, todos esses problemas são sinais de que realmente a palavra tem se cumprido. Deus já tinha avisado que essas coisas aconteceriam. Já tinha deixado isso claro. Não quer dizer que Ele está promovendo. O ser humano e seu pecado tem promovido e criado a própria destruição. E Deus providenciou uma solução que é o próprio Filho dele. Só que hoje nós vemos que isso tem acontecido de forma mais clara, de forma mais intensa. A gente tem percebido essas coisas. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai ver, parece que você está lendo o jornal, de tão atual que é. O capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que trata também sobre o princípio das dores. Só que isso não é o fim, essas epidemias ainda não são o fim. Então quem está com medo do fim do mundo, a questão não é essa, você tem que estar com medo, você tem que temer realmente se Jesus volta, se Jesus, ou se você morre devido ao vírus ou devido a qualquer outra circunstância, para onde a sua alma vai? Para onde você vai? Onde você vai estar assim que sua vida finalizar? No próximo segundo, para onde sua alma vai? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a bênção de Deus, a nossa busca, ela resolve todas as questões. Deus pode sarar a nossa terra, é isso que a gente deve buscar. Que Ele sare as nossas almas, que Ele cure nossas almas, que Ele cure a nossa terra, cure o lugar onde estamos, que a atuação direta dEle venha para promover cura, solução para o nosso meio. E o versículo 15 ele diz: estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O segredo para ter oração atendida é cumprir esses itens que o versículo 14 fez. Se você não se humilhar, não orar, não buscar e não se converter dos seus maus caminhos, os pecados vão continuar fazendo separação entre você e Deus, como Isaías 59, 1 e 2 fala. Os vossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então isso é muito importante. Agora todo mundo parece que quer reviver a sua fé. O medo está fazendo com que as pessoas busquem. Aproveita isso, mas busque de uma forma bíblica, de uma forma correta. Quer que a oração
sua oração seja ouvida, para que você ou não fique doente, ou para que você não tenha falta daquilo, para que Deus proteja os seus familiares, para que Deus poupe você? Se humilhe, ore, busque, se converta dos seus maus caminhos, e aí a obra acontece. Porque se não houver essas atitudes de arrependimento, de se humilhar, de entender quem é e quem Deus é, entender o que Deus fez para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, que é o próprio Filho dele que Ele enviou para morrer, para sofrer por nós na cruz. Se a gente não entender essa dinâmica, a gente não consegue vivenciar os olhos de Deus abertos para nós, os seus ouvidos atentos a qualquer pedido ou oração que seja feita nesse lugar, ou aqui onde eu estou, ou aí onde você se encontra. Esse é o segredo. Então, nesses momentos de angústia, de incertezas, de notícias ruins, temos um ótimo remédio aqui. Esse remédio é se humilhar, orar, buscar a Deus e nos converter dos nossos maus caminhos. E aí a boa notícia é, que então Ele dos céus, o Senhor dos céus, vai estar com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos a toda a oração que se fizer neste lugar. Isso é uma aliança que Deus fez com Salomão, e nós temos muito a aprender com essa aliança hoje. Que os mesmos critérios que existiam para Salomão existem para nós. Então, use esse tempo que você vai ter mais em casa, faça isso, se humilhe, busque, ore, se converta dos seus maus caminhos. Faça tudo aquilo que a Bíblia está falando para você fazer, para você desfrutar de uma comunhão ímpar que você talvez nunca vivenciou antes. E às vezes essa pausa obrigatória que todo mundo está sendo meio que obrigado a ter, essa pausa de parar as atividades, ser obrigado a parar de trabalhar por um tempo, a parar com as outras coisas e passar mais tempo recluso, é Deus te chamando para mais perto dele, te chamando para uma reflexão, te chamando para entender o plano que Ele tem para a sua vida. Então, ainda principalmente você que tem sobre os seus ombros o título de cristão, isso também é para você. E para você que talvez se ache o cristão, tem que se adequar a essas questões, senão a gente está se enganando. E num momento difícil desse, se enganar é muito perigoso, muito complicado, muito perigoso. Então, temos essa alegria de poder buscar a Deus. Deus não está com a sua mão encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, como diz novamente o capítulo 59 do livro de Isaías. Então, nós temos essa chance de buscar, de aprender, de mudar e permitir que Deus faça uma grande obra, que todo o caos que está ao nosso redor, que Deus de alguma maneira use isso para atrair as pessoas mais a Ele, ao perdão, à comunhão, à busca, à santificação, à mudança de vida. De alguma forma Deus vai transformar todo o caos em bênção, e isso Ele sabe fazer e pode fazer, e tem certeza que Ele tem feito grandes coisas, mesmo apesar das circunstâncias adversas que temos vivido.